Saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino e este é o primeiro vídeo de uma série que eu vou abordar aqui no canal sobre as virtudes, que eu vou tentar disponibilizar semanalmente, de preferência aos domingos. E para isso eu vou fazer uso deste livro aqui, o Livro das Virtudes, de William J. Bennett, traduzido pela editora Nova Fronteira. É um livro simples, mas ao mesmo tempo profundo, e é um clássico no gênero. E a editora, além de traduzir o texto na íntegra, ela também, digamos assim, colocou textos da nossa cultura, da literatura brasileira, a literatura portuguesa no geral, sobre os temas que são abordados aqui no livro. Bem, e por que eu escolhi este livro para tratar das virtudes? Pelos seguintes motivos, dentre outros. É um livro acessível a todos, ou seja, a todas as faixas etárias, sejam crianças, adolescentes, jovens no geral, assim também como adultos, educadores, até mesmo pessoas idosas que se interessem pelo tema. Segundo, é um clássico no gênero, como falei anteriormente. Ele também faz uso de diversos estilos literários, assim também como diversos gêneros literários, como a prosa bíblica, o gênero metafórico, utilizado aqui por ele, muitas das vezes fazendo uso das fábulas de Esopo, poemas também, e diversos outros, assim também como textos clássicos ocidentais e também orientais, mas sobretudo clássicos ocidentais. E também, muito importante, este livro ele auxilia na nossa educação do imaginário, ou seja, os exemplos que ele dá, os gêneros literários aos quais ele recorre para ilustrar as virtudes, o que ele realmente está querendo expor, educa o nosso imaginário e também educa o imaginário das crianças, dos adolescentes como um todo. Deu para compreender? É um livro realmente que eu indico para todos. Dito isto, vamos adentrar propriamente no primeiro tema, ou na primeira das virtudes, digamos assim, que é a disciplina. Me acompanhe. O William J. Bennett, ele começa fazendo uma introdução sobre as virtudes e depois ele lança a mão de textos clássicos, gêneros literários clássicos, para, como eu falei, ilustrar e fundamentar melhor o que ele está querendo expor. Por exemplo, aqui na primeira das virtudes, que é a disciplina. Ele fala o seguinte sobre a disciplina, a questão mais conceitual. Ele diz o seguinte: na disciplina, o indivíduo se torna discípulo de si mesmo. É seu próprio professor, treinador, técnico e orientador. Deu para compreender? Ele já começa de forma bastante profunda e bastante, digamos assim, elementar. Ele, além de introduzir o indivíduo no conceito, ele fortalece esse conceito, pois ele não busca apenas a etimologia, mas, digamos assim, a parte mais prática, mais, digamos, elementar possível do conceito. E esse conceito aqui, digamos assim, essa introdução conceitual do termo disciplina, quem está de acordo é o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, que ele fala o seguinte sobre esse termo disciplina. De fato, é um termo que, na sua forma primitiva, carrega sim a forma de discípulo, pois realmente, originariamente, ele vem do latim disciplina,
que é o termo primitivo para discípulo. E também carrega, na sua forma originária, ou seja, na sua etimologia, a questão do aprendizado, da autoinstrução. De um modo geral, como o Mário Ferreira dos Santos afirma, digamos assim, a forma como o mestre conduz o seu discípulo. Deu para compreender? A disciplina, de um modo geral, ela é essa constância necessária que os indivíduos devem ter para serem virtuosos. Pois o que é propriamente dito a virtude? Senão uma constância na prática do bem. E essa constância, ela é justamente a disciplina. Deu para compreender? Por isso que também, para fundamentar melhor, de forma mais filosófica, ele faz uso aqui de Platão, também de Aristóteles, Santo Agostinho, Freud, Shakespeare e muitos outros. Deu para compreender? Vamos nos ater aqui um pouco sobre a questão da virtude em Platão. Por exemplo, Platão compreende que a alma do indivíduo é dividida em três partes, ou melhor dizendo, a alma tem três faculdades. Uma faculdade apetitiva, uma parte apetitiva, uma parte racional e uma parte, digamos, irascível. Ou seja, diante de um objeto, o indivíduo pode ter, digamos assim, três ações. Ele pode desejar esse objeto, ou ele pode afastar-se desse objeto, ou seja, analisar esse objeto de forma mais racional, ou também ele pode simplesmente ficar irado, ou seja, nem pode ter desejo, nem pode também, digamos assim, agir de forma racional, mas ficar irado. Ou seja, não é nem uma paixão, nem uma ação racional. Deu para compreender? Avançando mais um pouco, essa questão ainda em Platão, Platão diz o seguinte, que, por exemplo, o indivíduo, o homem, digamos, temperante, aquele que tem, digamos, um temperamento racional, ele é aquele indivíduo que procura harmonizar, digamos, as suas partes mais baixas à parte superior e, ao mesmo tempo, submete essas partes mais baixas à parte superior, que é a parte racional. Ou seja, esse instinto, esses desejos instintivos, a racionalidade. Daí deriva o indivíduo temperante. Assim também como o indivíduo corajoso é aquele que procura, digamos, fazer com que sua parte irascível seja conduzida de forma racional diante das vicissitudes do momento. Prosseguindo ainda nessa questão das virtudes, em Platão, Platão considera que o indivíduo é sábio quando ele racionalmente tem conhecimento necessário do bem pertencente a cada uma das partes da alma. Deu para compreender? Ou seja, tem um conhecimento do que é útil para cada parte da alma. De modo semelhante, são as virtudes para Aristóteles. Aristóteles toma as virtudes como a vitória da razão sobre os seus instintos. Ou seja, é caminhar ali na mediania. Pois, para Aristóteles, a virtude realmente consiste no caminho do meio. Aqui, o caminho do meio, essa mediania, não significa mediocridade. Não, vou aqui dar um exemplo. Por exemplo, para Aristóteles, diante do medo, o indivíduo pode agir com covardia, ou seja, de forma a recuar-se diante do medo. Ele também pode agir de forma temerária, ou seja, de forma audaciosa, sem nenhum, digamos, aspecto, digamos, racional. Agir de forma pretensiosa, desprovido ali do momento da razão, ou pode agir de forma ali diante do medo, de forma racional, de forma corajosa, ou seja,
O corajoso é aquele indivíduo que nem age de forma temerária diante do medo, nem de forma covarde. Deu para compreender essa questão das virtudes em Aristóteles? Pois a virtude é justamente isso, é caminhar no meio, a mediania. E o vício é justamente os extremos. Ou seja, você pode agir com vício por deficiência, no caso aqui, deficiência diante do medo, ou seja, a falta de ser uma pessoa viciosa por falta, ou por excesso, ou seja, aqui no caso, o excesso, digamos assim, de coragem, a temeridade, ou a deficiência da coragem, que no caso, a covardia. Deu para compreender? De forma semelhante, é o indivíduo diante das riquezas. Ele pode ser uma pessoa liberal, ou seja, faz uso correto, de forma racional, dos seus recursos, da sua riqueza, ou pode agir por excesso, ou seja, ser uma pessoa pródiga, gastar em excesso, ou pode ser uma pessoa avara, ou seja, falta de, digamos, liberalidade. Deu para compreender? Ou seja, o indivíduo que age na virtude da liberalidade é aquele que está no caminho do meio. Ele não é pródigo, nem também ele é um indivíduo avaro. Deu para compreender? E de forma semelhante são o temperamento. O temperamento, ou seja, o indivíduo que age na virtude do temperamento, é aquele que não age nem por excesso, ou seja, um indivíduo intemperante, concupiscente, ou também ele também não age por falta, que no caso aqui, ele pode ser uma pessoa insensível diante de um desejo, diante de um prazer. Deu para compreender? Bem, dado essa introdução, essa questão aqui das virtudes e a questão da disciplina, a gente vai adentrar agora em 3 textos que eu escolhi aqui do autor, melhor dizendo, do livro, que destaca bem essa questão das virtudes, ou seja, essa questão do agir com constância. A constância no agir e no pensar, ou seja, dessa questão da disciplina, a disciplina racional diante das coisas que são apresentadas para nós no cotidiano, na vida em si. Deu para compreender? Vamos então a esses textos, que eu escolhi 3. Um de Olavo Bilac, um poema. Escolhi também uma fábula de Esopo, As Rãs, e um texto bíblico, um texto específico bíblico. Vamos lá então. Vamos então ao primeiro texto que eu escolhi para abordar essa questão das virtudes, que está no primeiro capítulo do livro citado, que aborda a questão da disciplina. O primeiro texto que eu vou abordar para vocês, que eu vou ler, é um texto de Olavo Bilac, na verdade um poema, intitulado Justiça. Eu vou ler e depois fazer algumas considerações. Vou ler o texto então. Chega a casa, chorando, o Oscar. Abraça em prantos a mãe. Que foi, meu filho? Responde ela. E ele diz, sucedeu-me, mamãe, uma desgraça. Outros, no meu colégio, com mais brilho, tiveram prêmios, livros e medalhas. Só eu não tive nada. A mãe diz, mas por que não trabalhas? Porque é que, a uma existência dedicada ao trabalho e ao estudo, preferes os passeios ociosos. Os outros, filho, mais estudiosos, pelas suas lições desprezam tudo, pois querias então que, vadiando, os outros humilhasses, e que, os melhores prêmios conquistando, mais que os outros brilhasses? Para outra vez, ao teu prazer prefere o estudo, e o prêmio alcançarás sem custo. E aprende, mesmo quando isso te fere, é preciso ser justo.
Bem, li aqui para vocês o poema. Eu não sei proclamar poemas, mas dá para compreender aqui o que o Olavo Bilac está querendo dizer. E esse texto aqui ele é bastante importante por vários motivos. Vou destacar aqui alguns. Primeiro, o seguinte: a mãe, ela vendo ali a aflição do filho, ela compreende, mesmo assim, ela é justa. Ela reconhece que o seu filho não ganhou medalhas porque, ao invés de ter disciplina nos estudos, ele prefere passeios. Deu para compreender? E os outros que conseguiram os prêmios, medalhas, livros também, fizeram isso porque abdicaram de passeios, de alguns prazeres. Deu para compreender? E também é importante deixar bem claro o seguinte, que esse texto ele é bastante profundo, sobretudo para os tempos atuais, onde não se valoriza a disciplina, as virtudes, onde também querem nas escolas nivelar todo mundo por baixo. Ao invés de premiar aqueles que merecem, querem rebaixá-los ao ponto de torná-los iguais àqueles medíocres. Deu para compreender? Por isso que o texto aqui se chama justiça. E a gente sabe hoje que nas salas de aula, de um modo geral, não existe mais justiça. Deu para compreender? O professor é praticamente proibido de reprovar o estudante se ele não estudar. Aprovam estudantes analfabetos. Deu para compreender? Vi recentemente um vídeo no Facebook onde um pai prega ali uma peça com o filho. Ele pega um boletim escolar, se eu não me engano, e pede para o filho ler. E ameaça se o filho não ler aquele boletim corretamente. De um modo geral, o texto que estava ali. E ele fica ali amedrontando o filho. Uma brincadeira, lógico. E ele fica dizendo, você tem que ler, leia. Aí o filho fica ali todo, digamos, na tensão, com medo, e acaba lendo ali de forma bem rebuscada, bem incipiente. Aí o pai toma lá o texto e diz, você leu? Tá vendo? Você tem que aprender a ler, você tem que ler. Você sabe o que está escrito? Está escrito que você passou de ano. E o pai começa a rir e o filho também se regozija ali. Começa a também rir. Só que por trás disso tudo tem algo bastante perigoso. Primeiro ali, que o filho demonstrou claramente ali que não sabe ler. E o pai ainda comemora isso. Deu para compreender? Isso é bastante perigoso isso. E os pais não se atêm para isso. Deu para compreender? Eu falei isso apenas para ilustrar essa questão. Ficou claro? Vamos agora para o segundo texto que eu escolhi, que é uma fábula de Esopo, que se chama As Rãs e o Poço. Vou ler para vocês. Começarei então. Duas rãs viviam num pântano, mas no verão o pântano secou e elas foram procurar outro lugar para morar. Chegaram perto de um poço. Uma disse, parece um lugar gostoso e úmido, vamos pular e fazer nossa casa. Mas a outra retrucou, vamos com calma, amiga. Se este poço secar, como vamos sair e pular? Moral da história, é bom pensar duas vezes antes de agir. Deu para compreender aqui a riqueza dessa fábula? Deu para ficar bem claro? Ou seja, um texto simples, mas que ajuda a gente a compreender melhor e também educar o nosso imaginário na questão das virtudes. No caso aqui, do temperamento. Ou seja, as rãs aqui a gente pode tomar como o desejo e a razão. Uma rã, melhor dizendo, as rãs moravam num pântano, o pântano secou e elas saem, buscando uma casa, uma nova moradia. E
Uma das rãs, que eu vou chamar aqui de Desejo, ela encontrou ali um poço que estava lá com água úmido, gostoso, entre aspas, e de imediato, sem pensar, fala logo: oh, bom, vamos mergulhar aqui, vamos fazer desse poço a nossa morada. A outra, que eu chamo aqui de Razão, disse: calma, amiga. E se esse poço secar, como é que a gente vai sair? Ou seja, deu para compreender o que é uma virtude? Ou seja, é agir de forma racional diante daquilo, ou melhor dizendo, diante das coisas que são apresentadas para nós. Seja uma riqueza, seja dinheiro, seja um prazer, e assim sucessivamente. Ou seja, aqui o poço causava prazer, era prazeroso, era úmido, tinha água. Porém, esse prazer pode ser, sim, alimentado, pode ser usufruído. Mas a que preço? Depois ficar preso no poço? Deu para compreender? Ou seja, devemos sim agir com racionalidade diante de certos prazeres, que nem muitas das vezes o sexo. Muitas pessoas saem com a balada, digamos assim, e lá encontram uma garota, e a garota encontra um garoto, muitas das vezes nem sabem direito o nome um do outro, fazem sexo, têm prazer ali, mas não fazem uma projeção para o futuro. Ou seja, diante desse desejo, da saciedade desse desejo, pode derivar ali um filho. Deu para compreender? Mas não estão nem aí, pois sabem que hoje existem métodos, diversos métodos, para tratar desse mal indesejado que é a gravidez. Deu para compreender? Porque devemos agir com virtude, porque devemos ensinar os nossos filhos a ponderar as suas ações, principalmente frente aos desejos. Deu para compreender? Ficou claro? Vamos agora ao terceiro texto que eu escolhi. E o texto que eu escolhi, ainda referente ao capítulo da disciplina, é um texto bíblico que vocês podem encontrar na Bíblia de vocês, no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, que trata do drama entre Davi e Betsabé, ou em outras traduções, Betseba. Bem, eu vou contar aqui a história de forma bastante sintética, realmente bem resumida mesmo. Eu recomendo a todos que leiam esse texto, ele é bastante rico, bastante profundo, que são os capítulos 11 e 12 do segundo livro de Samuel. Vamos lá então. Esse drama entre Davi e Betsabé se dá da seguinte forma. Davi estava em casa. Bem, pelo que o texto mostra, parece que ele devia estar em campanha de guerra. Devia estar em guerra. O seu exército, o exército ali de Israel, estava guerreando com outra nação. E ele estava em casa. E a gente sabe que Davi era um guerreiro. Ele gostava de participar das campanhas de guerra. E ele estando ali em casa, digamos, na tranquilidade, estava caminhando, olhando ali a vizinhança, viu ali no terraço, na vizinhança, uma mulher muito bonita, a Betsabé. E ele sentiu desejo por ela. Ou seja, a concupiscência, esse desejo desenfreado por ela, por Betsabé, foi superior ao seu temperamento. Ele não agiu com temperança. E mandou chamá-la para a corte ali do rei. E ele teve relações com ela. E ela engravidou. Só que tem um porém. Betsabé era uma mulher casada. É aí onde está o problema. Diante disso tudo, o que foi que ele resolveu fazer? Ele tramou contra Urias, que era o marido da Betsabé, de forma que ele tivesse na frente, digamos ali, da batalha,
do confronto, para que ele fosse ferido de morte. E foi o que aconteceu, foi ferido de morte. Estou aqui sendo bem sintético. Quem tramou juntamente com ele foi, se eu não me engano, um dos seus generais, que era o Joabe. E foi isso que aconteceu. Só que Deus não gostou disso. Deus resolveu tomar satisfações com Davi. E Deus enviou se eu não me engano, Natanael, o profeta Natanael, ou Natan. E ele contou uma história bastante simples para Davi. Ele disse: olha, Davi, existia um homem numa cidade, aliás, existiam dois homens numa cidade, um bastante rico, dono, aliás, detentor de várias ovelhas e vacas, e um homem pobre que só tinha uma ovelha. Esse homem rico recebeu uma visita e, com pena, digamos, de abater um animal para sua visita, resolveu abater a do homem que só tinha uma ovelha. Deu para compreender? E Davi ficou furioso. Queria fazer justiça ali, né? E ficou irado. E Davi falou para Natanael, disse: mostre-me quem é esse homem, traga-me ele, pois ele tem que devolver 4 vezes mais. E o Natan falou: foi você. Ele ficou assustado. Mas como? Só você, Deus deu tudo a você, as mulheres que você queria, só que você escolheu a de um homem que era casado, ele só tinha uma. Você poderia ter várias mulheres. Quantas mulheres você quisesse e a mulher que você escolhesse, só que você escolheu uma mulher casada. Deus não gostou e Deus castigou Davi. Disse que a espada ia estar presente na descendência de Davi. E a gente vê isso já com Salomão. Não estou aqui muito estendendo, para não estender muito, aliás. E Deus também tomou para si o primeiro filho de Davi. Ou seja, Davi não teve contato, digamos assim, com seu primeiro filho. Não pôde criá-lo, pois ele morreu, ainda jovem. Deu para compreender? Ou seja, a ação de Davi, digamos, irracional, trouxe para ele consequências. E aqui é bastante interessante o seguinte: as consequências não foram apenas para Davi, mas para toda a sua descendência. Deus disse que a espada ia estar presente agora na descendência de Davi. Deu para compreender? Agora vocês podem refletir de forma mais profunda e tirar daí as várias lições dessas histórias. Eu escolhi aqui, de forma proposital, essas 3 histórias. Uma que dá para contar para a criança, que é das rãs e do poço. Uma história de um estudante com a mãe dele, esse drama, que pode ser contado para adolescentes ou na transição de criança para adolescente. E essa história de Davi, que é para as pessoas mais adultas, mais maduras. Mas tudo tem a ver com a disciplina. Davi foi indisciplinado. Deu para compreender? Ele não foi para a guerra e teve consequências. Ficou claro? Ou seja, a disciplina é uma constância. Ele foi inconstante nas suas ações, nas suas tarefas diárias. Assim também como o primeiro menino da história Justiça, do poema Justiça, de Olavo Bilac. Assim também como a primeira rã, que queria agir ali de forma intemperante, sem analisar, queria entrar no poço, sem, digamos, analisar as consequências futuras. Deu para compreender? Bem, não vou estender em demasia, espero que vocês tenham gostado desse primeiro texto, aliás, desse primeiro capítulo, a disciplina, e das histórias aqui que eu contei, que eu retirei do texto. Deu para compreender? Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Agradeço mesmo de coração. Peço àqueles que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, que é bastante importante,
E eu também vou deixar na descrição aqui do canal o link do grupo de WhatsApp que eu criei, para vocês sugerir algum tema aqui no canal e discutir também questões educacionais, trocar experiências. Bem, é isso, e fiquem com Deus e até a próxima.